Muito boa noite, caros irmãos. O tema de hoje é um tema que está no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, analisando a passagem evangélica quando um fariseu, para provocar Jesus, perguntou se era correto uma pessoa dar carta de abandonar sua esposa. Ou seja, é o que nos dias de hoje a gente mais se defronta, não só no seio familiar, mas também em todas as ações na sociedade. Então ele se refere ao que a gente chama de separatismo. A gente está sempre, devido ao egoísmo e ao orgulho, a gente sempre está realizando alguma coisa para separar. Enquanto que toda lei divina é no sentido de unir, e é unir na direção da perfeição absoluta, que é Deus. Nós estamos insistindo em desviar. Então Deus pede para que amemos, está lá no Decálogo, não é? Amar o nosso próximo, como Jesus sintetizou naquela outra provocação que ele recebeu quando um fariseu perguntou qual o maior dos mandamentos, porque nos 10 mandamentos Jesus sintetizou quando ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele mesmo fez esse resumo. Nos 2 mandamentos está contida todas as leis e tudo que vai acontecer, todas as profecias. Mas nós, desobedientes, até lemos muito, meditamos muito, mas esquecemos dessa essência. Então Deus quer que a gente acerte, mas a gente faz questão de errar. Esse é que é o grande problema. Por exemplo, no tema da família, a gente vai casar e a gente quer resolver um problema com outras visões. Então a gente coloca a sensualidade, a gente se apresenta, ou a noiva, a namorada se apresenta do jeito que ela não é em essência. Então a gente enfeita as coisas e está enganando um ao outro. Depois que se estabelece o laço oficial do casamento, aí é que a gente vai mostrar o que de fato nós somos. Então a gente fica com aquelas preparações materiais bobas, querendo enfeitar, e é onde vai haver o problema. Quer dizer, você não se apresenta na essência o que você é, na sua simplicidade. Então, se você usa sandália havaiana, vá lá, pretendente, com a sandália havaiana. Ah, você não tem um perfume assim assado? Tudo bem, você tome o banho, mas não precisa mostrar uma coisa que você não é, porque você mostra o que não é, aí depois vem a ilusão. Então você constrói ilusões, mentiras, dá uma aparência que tem recursos financeiros, aí contrai o matrimônio. Ou seja, tudo falsamente construído. Deus não quer isso. Sejamos o que somos em essência. Ah, vou fazer um penteado assim, assado, para parecer... Tem situação que a gente olha para uma pessoa, com todo perdão, a gente olha para uma pessoa e não conhece aquela pessoa. Ah, vai ter uma formatura,
Aí você olha para a pessoa que está em objeto, né, que está em evidência naquela situação. Não estou conhecendo, quem é ela? Ah, não, é fulana de tal que eu vi fazendo o penteado dela. Reparem só. Então você se descaracteriza completamente. Para quê? Para alimentar o egoísmo e o orgulho, que são as duas chagas da humanidade. Isso já foi pontuado, já foi comentado. Então nós temos que conhecer a nós mesmos, saber a nossa essência e nos expressarmos com a nossa essência, o que somos. Aí vem situações que hoje a gente presencia, um senhor, um marido que mata a sua esposa, ou vice-versa, pode raramente acontecer, e pode acontecer sim. Mas enfim, por que isso? Se eu estava tão afim, estava tão agradável, essa é a melhor pessoa do mundo, não é? Diz o namorado ou a namorada. E anos depois tem filhos, e anos depois notícias. Fulano matou cicrano. E não se mata, porque a gente sabe que não se morre. Não existe morte. Essa existência nossa, gente, é uma verdadeira morte em relação à existência que temos na nossa grande caminhada rumo à angelitude. Então, todos nós, até meu suposto inimigo que está aqui perto de mim, um dia seremos anjos, porque a lei de Deus não muda, muda sim a lei dos homens. E aqui nós temos uma lei que regula socialmente. Vamos supor, tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda assim, que tem anos que tem isso, a gente desobedece eles. Então tem as leis sociais que vai regulando a nossa vivência, o nosso cotidiano. A gente desobedece às leis. Imaginem as leis divinas, porque se nós obedecêssemos aquela lei que Jesus sintetizou, quando ele comentou sobre o maior dos mandamentos, se nós seguíssemos isso, não teria erro, nós chegaríamos à angelitude rapidamente. Sofrimento de lado, não é? Mas a gente não, prefere que é a questão do livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, mas que tal se nós não usássemos o livre-arbítrio? Como Jesus que disse: eu só faço a vontade do meu Pai. Reparem bem. Então, quem tem juízo dispensa o livre-arbítrio. É só seguir a lei máxima, a lei divina. Por quê? As leis divinas estão em todos os lugares. Tem as leis materiais e tem as leis morais. Eu estava falando até agora, das leis morais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Resume todos os mandamentos que estão lá no Decálogo. Se a gente pensar, não matar. Ora, se você ama o seu próximo, você vai matá-lo? Não vai. Se você ama o seu próximo, você tem riquezas dele? Não. Então, gente, tudo está sintetizado aí. Lei moral. Jesus resumiu magistralmente, mas a gente esquece de viver. Repare como somos tolos. A gente acha que para entender a lei de Deus a gente tem que estudar muito. Pode até estudar, porque tem muita coisa boa para se aprender.
Mas basta essa frase, ó: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem errada, gente. Então, quando tiverem com as cabeças cheias de ilusões, de pensamentos, de insônia, basta voltar para isso. Olha como é simples. Pode ser analfabeto, pode ser o homem mais culto da nossa existência atual, se segurar nesse bastão que Jesus deixou, não tem errada. Bom, mas comentando sobre as leis de Deus, por exemplo, se eu soltar um objeto aqui, ó, vai haver uma lei que vai guiar o movimento desse objeto em queda, se eu soltá-lo. Então, quando eu soltar, ele vai em direção ao centro da Terra, porque a Terra é redonda. Então, tudo que é solto tende a ir para o centro da Terra. Teve um irmão nosso que nasceu em 1642, alguns de vocês devem ter ouvido falar já no nome dele, chamado Isaac Newton, um cientista, um físico inglês, que estava deitado, dizem que ele estava deitado numa macieira e caiu uma maçã. Ele estava até de férias, era uma férias meio obrigatória, porque na faculdade que ele estudava, teve um surto de peste. Aí ele foi obrigado a sair da cidade e ir lá para o interior, para a fazenda onde ele nasceu. E lá deitado debaixo de uma macieira, caiu uma maçã. Ele começou a pensar como é que caem os objetos. E foi quando ele começou, na intuição, né? Claro que ele foi ajudado pelos... Chegou à conclusão de que existe uma lei que atrai os objetos para o centro da Terra, que é a lei da gravidade. Aí a gente chama de segunda lei de Newton. Tem até uma expressão matemática que, para você lidar com esses dados, né? Para estudar o movimento, né? E claro que ela pode estudar até com os movimentos que acontecem na horizontalidade, não só na verticalidade. Chama segunda lei de Newton. E daí a gente, no mundo material, a gente acha que foi Isaac Newton que inventou essa lei. Ele apenas evidenciou. Tanto ele apenas evidenciou que ele estava debaixo da macieira, nunca tinha pensado sobre essa lei, e aí, a partir dali é que ele pensou, ela existe desde sempre, porque o nosso Pai cria desde sempre. E o Isaac Newton é novinho agora, tem o quê? 300 e poucos anos que ele veio. Vamos supor que tem 400 anos que ele veio. Mas enfim, Isaac Newton é um revelador de uma lei que é... Então não tem nada de Isaac Newton. Claro que ele é um colaborador. Ele veio trazer um conhecimento e a partir daí, os conhecimentos, a partir daí, deu o que a gente chamou depois a Revolução Industrial. Então a Inglaterra, a França começou a produzir máquinas e veio a produção em maior escala para justamente atender a necessidade da população que ia crescendo também. Então tudo isso, gente, coordenado por Jesus. Vieram os químicos que descobriram as substâncias, juntando uma substância líquida ou gasosa, uma com a outra, dava outra substância. Por exemplo, juntando um ácido com uma base, não é? Elas se reagem e formam uma coisa que não nos agride, porque tanto a base como o ácido agride o corpo humano. Aí, juntou aqui e deu um sal e um óxido, por exemplo, coisa que não vai agredir tanto do ponto de vista da corrosão. Mas, junta esses conhecimentos que os cientistas vão pouco a pouco descobrindo nos laboratórios, pensando, estudando, usando a sua mente, e eles vão descobrindo, às vezes até eles se sentindo ateus,
mas eles são extremamente religiosos, porque uma vez conhecido o ácido e juntado com a base, ele tem uma fé perfeita, que juntando esses dois, vai dar o sal e o óxido. Então eles têm uma fé inabalável, porque eles já sabem essa reação. Essa certeza do objeto que cai também é uma fé raciocinada. Assim também são todas as leis de Deus. Se nós conhecêssemos as leis de Deus, e tudo está na natureza, por exemplo, uma planta que cresce, ela está obedecendo a leis divinas. A luz que incide na folha, a substância da folha que faz transformar a presença da água que vem pela raiz da planta, junto com o gás carbônico que está no ar da atmosfera, e a energia solar vai formar a estrutura da planta com seus respectivos caules, folhas, flores, frutos. Tudo isso, gente, são leis divinas. Não é a Embrapa é novinha, tem 30 e poucos anos, que é um órgão respeitabilíssimo do estudo das leis naturais. E tem nos beneficiado porque a população está crescendo e cada vez precisamos de mais alimentos. E os alimentos, tanto é que até exporta para fora do Brasil, em função da grande característica do nosso país, que tem grandes áreas cultiváveis. Mas tudo isso, gente, é dentro do raciocínio, da fé raciocinada, que você estuda, conhece, repete o experimento e tem a certeza, que temos certeza quando, como no Nordeste, está sem chuva, então sem água não tem como, porque nós mesmos, nós temos, eu que já estou velho, por exemplo, mais de 70% de mim é água. Um bebezinho de um recém-nascido, 90% dele é água. Por isso que nós precisamos estar sempre tomando água, porque nós perdemos e precisamos repor. O que eu quero dizer com essa resenha da natureza? Existem as leis naturais que nós manipulamos a todo instante, então todo respeito a todos os objetos, né? Por exemplo, pegamos um metal e vamos transformá-lo moldá-lo para fazer um objeto. É lei divina. Nós estamos seguindo as propriedades daquela substância. Se pegamos, por exemplo, um plástico, existem as leis que são divinas. Por exemplo, se você colocar o plástico diante de uma temperatura não muito alta, ele derrete. É lei divina, que é a agregação entre as moléculas. Se você pega um metal como o ferro, né, e você tem que aquecê-lo a uma temperatura muito grande até possível derretê-lo, ele se transformar em líquido. Se quiser, pode até evaporar, só que a temperatura para evaporar o ferro é muito alta. Você vai gastar bastante para conseguir isso. Mas, enfim, tudo é possível e nós precisamos conhecer. É possível, inclusive, a gente se tornar perfeito como Cristo. Ele próprio disse: se quiserdes tudo o que eu faço e muito mais. Não é? Claro que quando a gente chegar nesse ponto do Cristo, que está um pouquinho longe, porque nós insistimos no erro, ele já vai estar mais adiante, porque ele próprio disse: meu Pai trabalha
e eu também trabalho. Nós é que muitas vezes nos acomodamos, mas sobre trabalho, gente, todos nós realmente trabalhamos, e nós trabalhamos inclusive dormindo. Quando a gente acha que está descansando, sim, estamos descansando, o corpo, mas o espírito nunca precisa de descanso. O espírito é incansável. Então, quando a gente está ali cansado, trabalhou o dia inteiro com esforço, cansado, deita, o espírito vai dar um passeio lá nos lugares das suas afeições, e lá ele vai trabalhar. Bom, aí essa sintonia do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, é que vai determinar a qualidade de vida dele. Mas tudo começa com o pensamento. Então, se nós tivermos os pensamentos na direção da lei divina, aí a gente começa a acertar, não é? Então, nós não precisamos de livre-arbítrio para escolher entre o mal e o bem. A gente só opta pelo bem, seguindo a lei divina. Pronto. Então, eu só quero fazer, como disse o Cristo, eu só quero a vontade do meu Pai. Inclusive, lá no Pai Nosso diz, quando a gente está orando, mas passa por cima assim, atropelando como um trator: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, quer dizer, louvando. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Repara que, mas a gente lê da boca para fora. Então, seja feita a vossa vontade, significa, não me dê aquilo que eu quero, porque o que eu quero é egoísmo, é orgulho. Então, se a gente se voltar para fazer só a vontade de Deus, amor, que é lei moral, não é? Nós temos, repetindo, as leis materiais que estão no campo da física, da química, unindo uma substância com a outra, da biologia, o crescimento de uma planta, o crescimento de um animal, né? Da forma como a gente trata o animal, como trata a planta, como trata o nosso meio ambiente. Então, respeito todos os seres que são procedentes de um único ser, nosso Pai, Criador. Então, respeito a tudo e a todos. Esse é o mandamento principal que a gente tem que guiar nossas ações, tanto agora no campo material, quanto no pensamento, nas questões morais, no relacionamento. Então, dito isto, que existe a lei, as leis que são naturais e as leis que são morais. Voltando lá às uniões, quando a pessoa se une a outro com interesses materialistas, aí dá no que dá, não é? Às vezes, você já caiu nessa cilada, vamos assim dizer, foi tudo engendrado, às vezes até, com perdão da palavra, até mesmo por interessados. E antigamente tinha muito isso, o interesse de uma família que queria: meu filho vai casar com a filha do fazendeiro fulano, somos fazendeiro, né? E existia até as críticas, mas como uma filha de um fazendeiro se casa com um pebleu, um pé rapado? Repare, então só interesse material, será que isso é que é o mais importante? Aí depois, lá na frente, aí vai acontecer traições, mentiras, a revelação verdadeira, porque aquela afeição, ela não foi uma afeição dentro da simpatia espiritual, porque nós às vezes, com essas coisas materiais nos circundando e tendo um interesse egóico e o orgulho,
a gente vai acumulando isso, depois explode. É quando vem as separações. Então o divórcio, né, foi questionado. O fariseu perguntou a Jesus se era correto dar carta de despejo para a esposa. Aí ele disse que isso aqui foi por causa da dureza dos corações das pessoas, por isso que Moisés fez aquilo. Mas isso não é lei divina, isso aí é regulamentação. Então é bom que fique bem claro que não só essa passagem, como outras, que até está narrada assim nas Escrituras, porque Moisés colocou assim para dar mais peso de respeito e obediência. Um povo ainda muito rude, aí tem lá a passagem, e Deus disse a Moisés, está lá, repetidas vezes, né? Então não é bem assim, é dizer, ele teve aquela inspiração para proibir, né? E aí tem na linguagem das Escrituras dessa forma, que com todo respeito nós não consideramos, porque a lei divina é o decálogo, o que foge dali são as regulamentações pessoais de Moisés, para poder, do mesmo jeito que uma mãe, um pai diz, olha, senão o bicho papão vai te pegar. Repare, existe bicho papão para pegar a criança? Não existe, mas a gente também, como Moisés, não é, diz aquilo, e nós somos uma autoridade, nós deveríamos agir de outra forma, não é? Porque senão acontece o que acontece em boa parte de nós, como aconteceu em mim. Até os 18 anos eu tinha medo de que o mundo acabasse, que disseram que com o dilúvio, né, lá com Noé, ele acabou com a água, a próxima vez vai ser com fogo. Repare, e a energia para fazer essa combustão toda, quem pagaria, né? Inclusive para manter, porque algumas pessoas ainda acham que vai ter um fogo do inferno, onde a pessoa vai queimar eternamente. E quem paga essa conta? A lenha para queimar o petróleo, não é? Então, gente, são coisas mais ou menos infantis. Agora, o inferno, a morte, é a gente permanecer desobediente às leis de Deus. Mas é a morte assim, a gente está naquela aflição, né, de não querer fazer o bem e a escolher as coisas erradas e continuar reencarnando teimosamente, até um dia dar um estalo, você cair do cavalo ou do camelo, né, que é o caso que é o caso do Paulo Tasso, e aí você começa uma nova caminhada, né? Mas não esperemos uma queda, gente. Vamos já despertando, porque a gente já vem fazendo divórcios e divórcios, não só do nosso cônjuge, mas também na nossa caminhada do dia a dia. A gente está sempre optando por coisas, considerando que o outro é uma pessoa desprezível. Todos nós somos filhos de Deus e Ele nos ama. Reparem bem, Deus nos ama com a mesma intensidade, porque Ele já sabe, nós é que não sabemos, e eu estou querendo dizer para vocês, para mim também, nós seremos perfeitos, em perfeita sintonia. Então, quando há aquelas reflexões nesse próprio capítulo, perguntando se as reflexões no original, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 297, 298, perguntando se existe alma gêmea, né? Quer dizer, a pessoa às vezes quando está namorando, essa é a minha alma gêmea. Não existe isso, tem ilusão gêmea, mas alma gêmea nessa acepção, eu casei com a fulana, na próxima encarnação vou casar com ela de novo, porque é minha alma gêmea. Não existe isso, tá?
O que existe é afinidade. Nós temos no mundo espiritual e aqui também, quando uma pessoa tem muitos amigos, esses amigos são, entre aspas, as almas afins. Isso sim, que pode ser homem, mulher, pode ser um trabalhador que até a gente vê só de vez em quando, não é? Que é uma pessoa de grande afinidade, que a gente vê e tem um prazer imenso. Ou quando você vê e muda de lado da calçada, porque são pessoas aversas, que são contraditórias, que está fazendo a discórdia, como a gente faz frequentemente. Então, gente, o que precisa é união. A união, ela faz a harmonia, a sintonia espiritual. Claro que a união no bem, porque tem pessoas que se unem no mal, né? A gente de vez em quando tem, fulano de tal, José Antônio, muito amigo do Antônio José, ou da Maria José. Aí eles perpetram crimes e um é capaz de matar por eles, mas fazendo coisas erradas, se locupletando de recursos públicos, e aí depois vem a prisão e as respectivas delações, não é? Então isso não é afinidade espiritual verdadeira, pode ser aquela do erro, e o erro um dia vai ser consertado, né? Então, nós precisamos considerar que existe essas afinidades, e as boas afinidades é que vai levar aquela situação de perfeita harmonia, de perfeição. Mas não é de mim com Cicrana ou Beltrano, não, é de todos nós, porque nós todos seremos perfeitos, todos nós, sem exceção, uns decididos a praticar o bem exclusivamente, atingirá mais rápido, outros se revoltando, porque tem também a questão de você estar passando por aflições, não só aflição material, aflição moral. Tem pessoas que estão cheias de recursos financeiros, propriedades, apartamentos, né? Dinheiro no banco, na nação e fora da nação, e existe numa infelicidade que nós não temos nem condição de aquilatar essa infelicidade. Então, as pessoas que assim estão, elas estão no verdadeiro inferno, no inferno moral. Então é preferível que não tenhamos nada material, mesmo porque no desencarne o que levamos é o que somos, é o que pensamos, é a inteligência que você carrega. Você não carrega nada além disso, porque a inteligência está no espírito, não é? O corpo cessou, vai ser devolvido à terra e lá ele se decompõe, gerando os elementos que vão formar outros elementos da terra. Então, o corpo só vive uma vez, como diz o apóstolo Paulo. Porém, o espírito é eterno. O espírito, ele encarna, reencarna, até ele se tornar perfeito. E aí sim, aí não tem divórcio nessa situação, porque nós temos um interesse puro, cristalino, e todos nós vamos ter aquele congraçamento, estejamos perto ou longe, porque para o espírito não existe distância, né? Pelo pensamento, o pensamento ele tem a velocidade superior à da luz, enquanto
Foi descoberto agora buracos negros no universo, né? E deu uma distância que até uma distância meio grande, né? De 50, uma reportagem dizia 54 milhões de anos-luz, outra dizia 58 milhões de anos-luz, quer dizer, tem uma certa imprecisão, mas vamos supor que acima de 50 milhões de anos-luz. Ora, uma distância dessa, aí o acaso fez tanta coisa até chegar lá, nesse buraco negro, e só existe um? Existem muitos buracos negros nesse universo, tudo da autoria do nosso Pai, de infinito amor, infinita inteligência, infinita bondade, infinita tolerância e, como eu ia dizer no começo, Ele nos ama infinitamente, sendo eu pior desobediente, sendo eu pior bandido na linguagem popular, ou sendo eu o espírito mais perfeito que tiver no universo. E aqui entre nós teve o Cristo, que foi o espírito mais perfeito, o ser mais perfeito que pisou na terra. Então, considerando Cristo e eu que sou um malfeitor, mesmo assim, o nosso Pai ama da mesma maneira, porque Ele só ama ao infinito. Então Ele me ama ao infinito, ama qualquer um de vocês ao infinito e ama ao ser mais perfeito que conhecemos, Jesus, também ao infinito, ou seja, é o mesmo amor que Ele nos dedica. Voltemo-nos então para Ele, para que nós não fiquemos construindo os divórcios, porque nós estamos sempre, às vezes, sendo causa de desuniões. Então alguém vem com uma má palavra e a gente rebate no nosso orgulho ferido. É muito melhor a gente calar, porque o calar, o silêncio, pode ser o maior discurso quando a gente recebe uma agressão, né? Cale, perdoe, porque aquele é um ser que também vai ser perfeito, mas ele não vai ser perfeito pela desordem que ele está fazendo. Ele vai ser perfeito e depois ele vai mudar, seja pela dor, seja pelo amor. Então, se nós despertarmos, vamos pelo amor. Se nós não despertarmos para o bem, vamos pela dor. Então, temos uma escolha. Aí, voltando ao divórcio, se você contraiu núpcias com alguém, estava lá, ficou embevecido pela sensualidade, né? Quer dizer, pela cupidez, aí você vai e contrai um matrimônio. Se você está nessa situação, você assuma, tolere, porque pode ser também que você precise passar por isso, e você precisa mostrar a outra face. Então tolere, procure transformar, mas não impor. Seja você correto, correta, porque fazer a separação muitas vezes, claro, em casos de vida e morte, vamos supor o esposo que incompreensivo, que às vezes a separação não precisa nem ter papel para isso, você se defende para preservar e evitar um assassinato, não é? Você foge daquela situação, mas por causa da dureza dos nossos corações é necessário fazer isso. Muitas vezes a justiça terrena tem que dar proteção a uma mulher em função da violência que ronda em torno dela pelo seu próprio esposo. Isso é uma ação protetiva que a sociedade
através da justiça, concede à mulher. Mas isso não autoriza a gente ficar fazendo divórcio à torta e à direita. Divórcio não é lei divina, é regulamentação social do nosso cotidiano. Então lembremos que nós precisamos obedecer às leis divinas na materialidade, respeitando o ambiente, né? O ambiente agrícola, o ambiente dos animais. Precisamos respeitar todas as pessoas e a nós mesmos. Então, do ponto de vista material, quando eu estou tomando água aqui, eu estou respeitando a mim. Espero que depois também vocês respeitem, né? O equilíbrio do vosso corpo. E, acima de tudo, a lei moral. Porque os animais que a gente conhece, chama eles de inferiores, eles respeitam a natureza. Se a natureza fosse dominada, digo, se só existissem os animais e as plantas perfeitas, como perfeita é uma floresta que a gente entra, quando a gente não entrou lá ainda para explorá-la, para danificá-la. Então, se você entrar ali, você vai ver a perfeição, tudo equilibrado. Agora a gente começa a agir com o nosso egoísmo, aí começa a devastação. Ainda bem que a sociedade hoje já está atenta para aquela exploração com sustentabilidade, conhecendo que derrubando a mata por completo, a gente vai estabelecer um desequilíbrio, aí vem os mosquitos transmissores da dengue, da malária e assim por diante, desalojam um tanto de animais, aí você vai ter um desequilíbrio. Então é necessário que a gente use esse conhecimento dessas leis naturais para parar com as desordens naturais. Agora, o que vai levar a gente à plenitude é o exercício da moralidade. Quer dizer, exercício da moralidade não é eu ficar repreendendo um e outro que está no descaminho, é principalmente a minha vida transformar a questão moral em torno. Não é a gente impondo, porque isso não se impõe, tem que ser uma decisão própria da pessoa, porque muitas vezes o indivíduo está numa sociedade e você conhece, eu conheço lá Carlos Roberto, e de repente, daí 5, 6 anos, explode um mal feito, né? Aí você diz, não, ele não era assim, ele ficou assim. De forma nenhuma. A índole dele sempre foi dessa forma, só que aí ele estava reprimido e não praticou, mas se ele tivesse a oportunidade, praticaria. Então é nesse sentido que vai de acordo com a doutrina espírita, que o espírito ele não retrograda. Então se ele praticou lá na frente, o político que fez juntou aqueles bens que seria público, não é? E também fez, ele se tornou assim depois. Não, ele já tinha na sua índole, não é? Então, porque a gente só melhora, quer dizer, depois ele pode tirar menos numa outra encarnação, ou até, como Paulo de Tarso, dar uma virada e nunca mais pegar no que é dos outros, né? Ao contrário, tirar do que é seu para dar aos outros, né? Devolver. Bom, gente, então eu queria essa meditação para finalizar, que a lei divina, a lei moral, o respeito a tudo e a todos, e quem tiver em alguma situação familiar de dificuldade, o bom é procurar tolerar, contornando através da exemplificação,
porque aí você faz também com que o outro se transforme, mas não pela palavra. Conforme tem uma frase atribuída a Francisco de Assis: pregue o evangelho e, se precisar, pode até usar as palavras. Ou seja, nós temos é que viver o evangelho essencialmente, porque sem viver você não se transforma. E a reforma íntima é o que precisa para cada um de nós chegarmos à perfeição e evitar todos os tipos de divórcios, trilhando só para a união. Nós, seres humanos aqui, vamos crescendo, unindo cada vez mais para chegar na presença do Pai. Que Deus nos abençoe, Jesus nos guiando, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida para toda a humanidade. Então, sigamos os seus passos, obedecendo o que Ele nos disse, que está exarado nos Evangelhos. Muito obrigado e tenhamos uma boa semana.